Paola e faço parte da Juventude Aveluz. Quem foi Chico Xavier? Natália e Paola, Chico Xavier foi um rapaz que nasceu aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, e desde cedo ele tinha contato com os espíritos e ele desenvolveu um grande trabalho que era o de psicografar as mensagens que os espíritos ditavam ou escreviam por meio da mão dele para formar livros, para fazer livros, livros que traziam mensagens de consolação, livros que traziam mensagens de esclarecimento. E ele trabalhou a vida inteira com essa tarefa de escrever esses livros por meio dos espíritos, nos trazendo muito consolo, muito conforto e muito esclarecimento sobre a vida no plano espiritual. Segunda pergunta. O que Chico falava de Deus? Chico, ele trabalhou de acordo com o Emmanuel. O Emmanuel, ele era um espírito que dava as orientações, dava as diretrizes para o Chico desenvolver as tarefas dele aqui na Terra. E o próprio Emmanuel chegou para ele e disse assim: olha, Chico, quando eu lhe der uma orientação que não estiver de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec e com o exemplo de Jesus, você pode deixar de me seguir. Não cumpra aquilo que eu estou dizendo. Fique com os ensinamentos de Kardec e de Jesus. Desse modo, o Chico, ele reproduzia, ele acreditava, ele deu continuidade àquilo que a codificação, os livros do Allan Kardec falavam sobre Deus. Deus que foi o criador de tudo, a inteligência máxima, a inteligência originária que criou todos os espíritos, todos os mundos, para que fossem habitados e os espíritos pudessem evoluir moralmente. Era isso que ele acreditava. Qual a importância de Chico para o movimento espírita e qual o seu legado? Chico foi uma pessoa de uma importância singular para a doutrina espírita. Ele foi uma pessoa que enfrentou, da mesma forma como o Allan Kardec também o fez, muitos preconceitos, perseguições. Ele enfrentou a discriminação, ele foi ridicularizado pelas pessoas, mas seguiu em frente. E tudo porque ele tinha um grande propósito, que era cumprir a tarefa que lhe foi confiada pelos espíritos superiores, de trazer ao Brasil, que já foi dito, inclusive, como o Brasil foi identificado como a pátria do Evangelho, e trazer para essa pátria do Evangelho, que seria um centro difusor da Boa Nova para o mundo, trazer as informações importantes para que as pessoas pudessem progredir, para que as pessoas não ficassem estacionadas achando que a vida era apenas a parte material, trazendo a lembrança para as pessoas de que a vida, na verdade, tem como mais importante, como preponderante, a dimensão espiritual. E Chico nos deixou um legado físico, material, de muitos livros, de muitas cartas psicografadas que trouxeram para os seus leitores, que foram muitos, mais de 50 milhões de livros que ele vendeu. Ele trouxe para essas pessoas muito esclarecimento, muita informação, muita compreensão sobre a vida após a morte, sobre a nossa função aqui no planeta Terra, sobre como devemos nos comportar aqui na Terra, o que devemos esperar no plano espiritual, como é que os espíritos se comunicam conosco, enfim. E além disso, ele trouxe mensagens dos desencarnados para os seus familiares que ainda estavam aqui na Terra. Então essas pessoas, muitas pessoas, por meio do Chico Xavier, passaram a acreditar na sobrevivência do espírito, passaram a acreditar na existência de uma vida após a morte física. Muitas pessoas que eram céticas, pessoas que eram desacreditadas, que tinham uma vida materialista, uma visão muito carnal das coisas, passaram a ter uma visão
mais espiritualista, passaram a ter uma visão mais voltada para o porvir. Não nos interessa apenas o agora, usufruir deste momento, mas construir algo para o nosso futuro. Estamos aqui por um objetivo, estamos aqui por uma finalidade, o nosso aprimoramento moral, para fazer o bem, para superar as nossas más inclinações. Então, Chico, ele deixou esse legado, esse patrimônio, que é um verdadeiro tesouro literário, uma bibliografia extensa, mais de 400 livros, ele nos legou, mas, sobretudo, a credibilidade que esses escritos tiveram em decorrência da conduta do Chico, enquanto pessoa humilde, enquanto pessoa caridosa, enquanto pessoa respeitosa, com as outras religiões, inclusive, enquanto pessoa que procurava viver no seu dia a dia, efetivamente, as lições do Evangelho. Quarta pergunta. As obras de Chico completam a doutrina espírita? A gente não pode dizer que as obras de Chico completam a doutrina espírita, porque Allan Kardec foi o encarregado de realizar a codificação da doutrina espírita. O que significa isso? Ele foi encarregado de colocar no papel os fundamentos, os pilares teóricos, as explicações necessárias para que as pessoas pudessem compreender o que era o Espiritismo. Então, Allan Kardec, ele escreveu 5 obras fundamentais, que foram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, eles são o eixo da doutrina espírita. Então, as obras posteriores que vieram a essas 5 obras, elas complementam, elas enriquecem, elas detalham, mas elas não completam, porque o fundamento, o pilar já está todo na nossa codificação feita pelo Allan Kardec. Mas as obras do André Luiz, por exemplo, são de uma beleza não só estética, do sentido literário, mas também de riqueza de informações. Inclusive, o Chico, as biografias do Chico narram que ele, quando estava escrevendo Nosso Lar, ele foi levado por Emmanuel até essa colônia espiritual para que ele pudesse compreender a arquitetura, os meios de transporte, porque, como ele estava colocando no papel, sem ter a menor noção do que se tratava, ele não conseguia reproduzir fielmente a ideia do espírito comunicante do André Luiz, de modo que foi necessário que ele viajasse até lá para ver e compreender aquela dinâmica, aquela realidade. Então, as obras do Chico, elas vieram dar explicações pormenorizadas, detalhadas, que a obra do Allan Kardec não conseguiu dar, porque não tinha ainda esse objetivo. As obras do Allan Kardec tinham o objetivo de lançar realmente o alicerce da doutrina espírita, mas os detalhes, os pormenores, as minúcias foram dadas pelas obras complementares. Tá certo? Quem ajudava Chico? E como Chico conseguiu escrever mais de 500 livros somente com a 4ª série primária? Essas são 2 perguntas muito interessantes. Porque quando Chico começou a trabalhar, ele contava apenas com 2 pessoas colaborando. Mas, aos poucos, Paula e Natália, foram surgindo pessoas que se identificavam com aquela tarefa, que achavam bonita aquela tarefa, queriam dar a sua colaboração. Então, Chico, ele sempre teve, como aqui na nossa casa, no Ave Luz, nós temos várias pessoas colaborando para o trabalho acontecer. Então, Chico contava com essas pessoas também. Sozinho, ele não teria condições de fazer esse trabalho. Inclusive porque ele tinha um trabalho, como, por exemplo, os seus pais têm um trabalho, eu também tenho meu trabalho, Grazi tem um trabalho. Todos os trabalhadores daqui trabalham na sua tarefa, que ganham um salário para poder sobreviver, para pagar suas contas. Allan Kardec, da mesma forma, foi desse jeito. E aí, o Chico Xavier tinha o seu trabalho. Ele só podia trabalhar nos finais de semana e à noite, quando ele saía do seu emprego.
E aí ele precisava de outras pessoas que no tempo livre delas também davam essa colaboração, de arrumar o centro espírita, de limpar as cadeiras, de organizar tudo, de receber os donativos. Então, foi um trabalho em equipe. E como é que ele conseguiu psicografar essa quantidade toda assustadora de livros, tendo apenas a 4ª série primária? A educação formal que o Chico recebeu realmente foi muito básica. Ele não avançou muito nos estudos. Então ele fez até a 4ª série. Ele sabia ler, sabia escrever, mas não tinha uma formação superior, uma formação aprofundada. Mas o Chico era uma pessoa que tinha muito interesse na leitura. Ele tinha muito interesse em conhecimentos. Então ele ganhava livros, ele colecionava obras e fazia aquela leitura dele para se abastecer de informações. E o Chico, ele, a par disso, é preciso que a gente compreenda, meninas, que esse trabalho que ele realizou se deve, sobretudo, à criação intelectual dos espíritos. Os escritos que o Chico colocou em publicação, as coisas que ele escreveu, não saíram da criatividade dele, da mente dele, mas sim dos espíritos que davam a comunicação. Então, essas 400 e tantas obras que o Chico lançou foram obras psicografadas, que não dependiam exatamente dos conhecimentos intelectuais dele. Ele foi um instrumento da espiritualidade para colocar no papel aqueles ensinamentos que os espíritos queriam passar. Então, por isso que ele conseguiu, com tanta desenvoltura, realizar essa tarefa, porque ele era um médium bom, um médium que tinha uma boa conduta. Isso a gente estuda, inclusive no estudo sistematizado da doutrina espírita, né, que o bom médium é aquele que consegue passar com fidelidade a mensagem do espírito, porque eles têm afinidade fluídica. Então, nós aprendemos que os espíritos que vinham dar essas comunicações para as obras eram espíritos que já tinham um certo patamar de evolução e estavam, de certa forma, afinados, em uma afinidade fluídica com o Chico. É tanto que ele conseguia produzir obras de fôlego, obras extensas, num curto espaço temporal. Né? Então, foi por isso que ele teve essa facilidade, porque ele era um bom médium, um médium voltado para a caridade, para a prestação do serviço de Jesus. Tá certo? Sexta pergunta e última, eu vou deixar um recado aos jovens que estão assistindo esse vídeo. Você quer deixar um recado ou é para eu deixar um recado? Nós três vamos dar recados aos jovens. Eu tenho um microfone aqui. Obrigado. Paola, o recado mais importante que pode ser dado a um jovem é aquele que o faz lembrar que a vida tem um propósito. Quando a gente é jovem, eu falo jovem um pouco mais velhinhos que vocês são bem crianças ainda, mas quando a gente está numa fase mais de 14, 15 anos, a gente às vezes começa a apresentar algum sinal de rebeldia, algum sinal de insatisfação, às vezes se envolve com mais companhias, com pessoas com condutas equivocadas, às vezes a gente não quer ouvir muito bem as orientações dos nossos pais ou dos nossos responsáveis, a gente toma atitudes precipitadas, atitudes que são adiantadas, que não são compatíveis com aquilo que se espera de um bom cristão. Então, se eu pudesse dar um recado para todas as pessoas, incluindo os jovens, seria esse: o de usar bem o seu livre-arbítrio, de escolher bem que atitudes tomar diante de cada situação. Porque o próprio Emmanuel, na obra O Consolador, vai nos dizer que 1 minuto de hesitação, de descuido, vai gerar séculos de reencarnações para reparar.
Então é preciso que a gente tenha muita consciência a partir da juventude, porque o jovem muitas vezes quer apenas viver a vida como se ela fosse se acabar de um momento para o outro. Não é assim. O jovem tem de compreender que está na vida para cumprir uma finalidade, para cumprir um propósito. A felicidade, ela faz parte do desejo de cada um de nós. E o Evangelho nos diz que nós podemos ser felizes. Nós devemos buscar a felicidade, mas uma felicidade responsável. Não uma felicidade equivocada nas drogas, no sexo sem compromisso, no jogo, nos vícios e nas coisas, nos convites tentadores que o mundo nos lança para nos precipitar no abismo de equívocos. Então, o jovem, se ele tiver bom senso, ele vai ouvir os seus pais, o seu responsável, vai procurar sempre, antes de tomar qualquer decisão importante, perguntar a si mesmo: será que Jesus ficaria satisfeito com a minha atitude, com a minha decisão, com a minha postura? Será que a minha postura está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Porque nós estamos aqui numa casa espírita, mas quantos jovens não têm uma religião, seja ela qual for, não têm uma orientação? Quantas vezes os jovens estão desamparados, os lares estão em desarmonia? E aí é preciso que alguém chegue para esse jovem e diga: não vá por qualquer caminho, porque a porta que leva ao céu é estreita. Faça boas escolhas para que não se arrependa e não vá sofrer depois. Eu acho que seria isso que eu sei. E último recado. O mais importante na nossa vida não são os bens materiais. É mais do que isso. Deus nos deu um tesouro na nossa vida, que são os bens espirituais, e devemos usar todos esses itens que Deus nos deu na nossa vida. Eles serão úteis em todas as nossas encarnações. Quero dizer a vocês que deixem um like, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e se inscrevam no canal.